Grandes livros não costumam dar grandes filmes. Adaptações de romances, de livros para o cinema costumam ser bem problemáticos. Porém, nós temos uma grata surpresa ao assistir O Filho de Mil Homens, adaptado do livro de Walter Hugo Mãe para o cinema por Daniel Rezende. É desse filme que nós vamos falar. Vem com a gente. Quando a gente vai falar desse filme, a primeira palavra que me vem à cabeça é preciosismo, é muita preciosidade. Esse filme é um filme que investe na capacidade de transformar em poesia imagens e silêncios. Então é essa a grande sacada do filme O Filho de Mil Homens. Conta a história de pessoas que são excluídas, centralizadas na pessoa de Crisóstomo. Crisóstomo é o nome do personagem principal, vivido por Rodrigo Santoro, numa grande interpretação. Rodrigo Santoro é aquele tipo de ator que conseguiu conciliar talento com coragem. Se a gente pega toda a carreira do Rodrigo, a gente vai perceber que ele nunca teve medo de desafio. Não é à toa que ele se tornou o grande ator de cinema que ele se tornou, uma grande referência em termos no cinema internacionalmente e no cinema nacional. É um nome que conseguiu grande projeção com bastante mérito. Aqui ele consegue falar muito sem falar. Porque, na verdade, quando o Daniel Rezende ele pega essa grande obra-prima de Victor Hugo Mãe, ele tem um grande desafio. Ele tem um livro extremamente poético, uma prosa poética, onde você tem um personagem que fala muito mais no livro do que no filme, e ele faz a opção e entrega essa opção para o Rodrigo Santoro, e ele consegue dar conta, ou seja, falar muito sem falar grande coisa, né? Ou seja, a fala do Rodrigo Santoro não está naquilo que ele vocaliza, mas nas suas expressões, na composição de cena. Então o filme conta a história de pessoas excluídas que se encontram e que reorganizam sua vida na base do acolhimento. O personagem principal, o Crisóstomo, ele é alguém que é fortemente conectado com a natureza e desconectado com a sociedade. Ele passou lá na sua infância por um grande trauma e ele foi criado isolado, assim, em completo abandono, vamos dizer assim, e ele teve com essa sua conexão com a natureza uma pureza e uma sabedoria muito grande. E quando ele chega aos 40 anos de idade, ele sente falta de uma paternidade que ele nunca teve. Uma pessoa que nunca conseguiu se relacionar com os outros devido a esse grande trauma, e é um trauma que legitima muito a situação que ele está, não vou falar para não dar spoiler, e ele, em um determinado momento, ele entra em crise, ele quer ter um filho, e ele resolve adotar um filho. Ele anda com um boneco de pano para cima e para baixo, devido a essa frustração. Quando finalmente ele encontra o garoto Camilo, vivido por Miguel Martinez, que também faz, nesse filme, eu acho que não existe como você criticar o desempenho de todo o elenco. O elenco é muito bom, é lógico que Rodrigo Santoro, ele detona, né, é o grande centro das atenções nesse filme, e esse personagem, Camilo, é alguém que absorveu, vamos dizer assim, limitações sociais, alguém que tem uma visão um tanto quanto assim, formatada no mundo, né? uma visão assim quadradinha do mundo que ele absorveu de um pai de criação que ele perdeu. Na verdade, Camilo, ele é filho de uma mulher que sofre de nanismo, que morreu no parto, e ele é criado por uma pessoa reacionária, uma pessoa que absorveu uma série de conceitos e preconceitos na sociedade, e o garoto Camilo absorve isso, e o Crisóstomo vai adotar Camilo. Acontece que também tem uma terceira personagem, a Isaura, que também sofreu um outro trauma. Então nós temos aí um conjunto, nós temos um quarteto de personagens que passaram por traumas, né? Crisóstomo, Camilo, Isaura, e daqui a pouco eu vou falar do Antonino. A Isaura, ela sofreu uma situação onde ela foi marginalizada por conta
dela ter tido experiências sexuais antes do casamento, aquela coisa toda que a gente sabe, do moralismo e tudo mais, e ela carrega consigo uma dor, né, essa dor de exclusão, aonde, por conta do machismo, ela se vê, vamos dizer assim, com a vida esvaziada, né, com uma mãe que não colabora nem um pouco, ou seja, na verdade, todos os personagens que estão na trama, sem ser esse quarteto, assumem, ao seu modo, um papel de opressão, né? Então, tanto Crisóstomo como Camilo, como Isaura e também o Antonino, eles sofrem opressão pelo aquilo que eles são, né? Ou pela origem deles, porque é um filme que fala muito sobre origem, fala sobre família, né? Constituição da família. E, por fim, o Antonino. O Antonino é um rapaz gay, é uma pessoa que já sofreu situações de agressão física, agressão moral, com uma mãe ultra-religiosa que tenta controlar a vida dele e que determina que ele deve casar com a Isaura. E a Isaura é essa moça traumatizada que não aceita que ninguém toca nela. Só que com o desenrolar da história, da vivência dessas 4 pessoas, eles acabam se escolhendo para ser uma família. Crisóstomo se envolve com Isaura, adota Camilo, e Antonino, que é um esposo da Isaura, acaba se tornando uma espécie de tio ou um filho mais velho do casal Crisóstomo e Isaura, né? Então, você tem uma configuração familiar que foge daquilo que a sociedade prescreve. Então, eu entendo que é um filme que fala fundamentalmente de conexão, de dores, mas de acolhimento na dor, onde pessoas, a gente entende que o aceitar e o cuidar é o que faz superar a dor, e também esse convívio com a natureza extremamente poderosa de Crisóstomo, né? A natureza está super presente no filme, é um filme cheio de simbolismos, um filme muito bem contado, não espere dele um filme ágil, ele é um filme lento, é um filme poético, cuja sua poesia é construída não em cima de palavras, mas construída em cima de imagens, de símbolos, da interpretação poderosa dos atores. É um grande filme, é um filme espetacular, que foge dos padrões, por questionar os padrões sociais e por mostrar que a configuração familiar, outras configurações familiares são possíveis e podem e devem ser respeitadas e construídas, e as pessoas podem renascer. Para você ter uma ideia, entre as simbologias, o filme ele é composto no seu cenário por pedra, rocha e mar. Então, o sonho, o mar e a dura realidade, os traumas, as feridas, e o mar, que são os sentimentos, os sonhos que vão tratar e trabalhar essas feridas, que são curadas por meio das convivências. Filme muito poderoso, um filme muito interessante e que conseguiu superar as dificuldades que o grande livro lhe impôs. E, de fato, esse diretor, Daniel Rezende, que eu, sinceridade, eu não conhecia, fui buscar a filmografia dele. Ele fez uma série de filmes do Turma da Mônica, quer dizer, filme não desprezando, né, nada de desagrado assim em relação à Turma da Mônica, mas surpreende. É um filme de arte, onde a arte é colocada não por ser pedante, mas por ser necessária, né? Então, quando for assistir esse filme, vá consciente que é um filme que vai exigir da sua capacidade de observação, a sua capacidade de mergulhar naquilo e buscar reflexões. Trabalha bastante sexualidade, muito a sexualidade, porque a sexualidade é o fio condutor de quase, na verdade, todos os personagens, mesmo o garoto Camilo, né? Porque ele trata de várias coisas. Ele trata de homofobia, capacitismo, machismo, intolerância, fala de muita coisa. Capacitismo, porque o garoto Camilo ele é filho de uma mãe que sofria de nanismo e que tinha uma vida sexual exuberante, e por isso ela sofria também preconceito, não só por conta da condição de deficiência dela, deficiência física, mas também porque era uma mulher que fazia questão de exercer sua sexualidade
mesmo diante de todo esse quadro. Então, o Filho de Mil Homens, esse título vem do fato, primeiro, porque ele fala da questão da ancestralidade, onde as pessoas são filhas e filhos de várias mães e vários pais, né? Que várias possibilidades de mães e pais nesse mundo existem nas constituições da família. E também pela sexualidade da mãe do Camilo, da moça que sofria dinamismo e que teve o Camilo e morreu no parto, né? E é por isso que o Camilo vai ser criado por Crisóstomo. Crisóstomo, uma pessoa extremamente sábia, uma pessoa que tem essa conexão com a natureza e que tem dificuldade de conexão com a humanidade, que também sofreu um trauma violento no passado, na sua constituição familiar, a Isaura também, com seus traumas, com a sua feminilidade, objeto de objetificação. Ficou estranho, mas é mais ou menos isso. E Antonino, que é o rapaz gay, num lugar pequeno, e que sofre grande homofobia e grande dificuldade de encontrar seu lugar naquela sociedade. Os quatro se encontram, se fortalecem e constituem uma família fora dos padrões, fora das configurações. Grande filme. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostou? Deixa um like. E se tiver com disposição de um filme com um perfil bem diferente que a gente está acostumado a ver e está numa vibe de assistir um filme contemplativo, mas contemplativo com suas razões, assista O Filho de Mil Homens, que realmente eu, pelo menos, gostei muito. Beijo, grande abraço e até mais.